Bajuladoras causam ruína. Eu te cumprimento com a paz do nosso Pai, com a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero meditar com você aqui hoje no que está escrito em Provérbios capítulo 26. A palavra do Senhor diz assim: como neve no verão e chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Porque assim, alguém já viu neve no verão? E alguém gosta de chuva na colheita? Não, né? Porque são coisas que não combinam. Então o texto de Provérbios, no capítulo 26, está tratando dessa questão. Está falando do tolo. Porque o tolo não merece honra. E aí diz assim, né, no versículo 3: conduza o cavalo com chicote, o jumento com freio, e o tolo com vara nas costas. Por quê? Porque geralmente as pessoas tolas, as pessoas sem sabedoria em Deus, elas não conseguem discernir o que pensam, o que sente, o que fala, né? Então é necessário se colocar limites. É necessário falar a verdade acima de qualquer coisa. Porque assim como se conduz o cavalo com chicote e o jumento com freio, o tolo também precisa de limites. Ele precisa também ali de um cabresto. A gente não pode dar muita ousadia para os tolos, porque eles podem causar muitos prejuízos na vida das pessoas. E aqui diz assim: não responda os argumentos insensatos do tolo, para que você não se torne tolo como ele. Responda os argumentos dos insensatos, dos tolos, para que eles não se considerem sábios. Ou seja, quando nós estamos conversando com pessoas que não são amantes da palavra, que não têm ainda um entendimento em Deus, não têm sabedoria, né, conhecimento da parte do Senhor, essa pessoa ainda está ali no seu processo, nós não vamos argumentar com essas pessoas no sentido de sermos tolas como elas. O nosso argumento é para que esse tolo, essa pessoa sem juízo, sem discernimento, sem compreensão, não continue se considerando sábio. Então existe ali uma troca. Nós temos a responsabilidade de ensinar as pessoas. E não é porque somos arrogantes e prepotentes. É porque o tolo, ele causa muita discórdia, muita falta de edificação. Porque no tolo não há sabedoria. E aí diz assim o texto: confiar ao tolo a responsabilidade de transmitir uma mensagem é cortar o próprio pé, ou beber o próprio veneno. Um provérbio na boca do tolo é tão inútil quanto uma perna paralisada. Por quê? Porque não causa um efeito, não causa uma coisa boa. Confiar na mensagem que está sendo transmitida por uma pessoa tola, confiar num conselho de uma pessoa tola, sem conhecimento das Escrituras, da palavra do Senhor, é o mesmo que cortar o próprio pé. Ou seja, se tornar aleijado, se colocar numa condição de paralisia, ou de beber veneno, ou seja, é morte. Né? Quando nós confiamos alguma coisa na mão de uma pessoa sem sabedoria em Deus, é suicídio, é fazer mal para si mesmo. E aqui ele diz assim, olha, um provérbio na boca do tolo é tão inútil quanto uma perna paralisada, ou seja, o conselho do tolo, a palavra do tolo, a opinião do tolo, a mensagem que o tolo carrega, não leva ninguém a lugar algum. Por quê? Porque não presta para nada. O sábio e o tolo aqui é numa perspectiva bíblica. O tolo é aquele que não tem conhecimento da palavra. O sábio é aquele que se dedica no conhecer a Cristo todos os dias.
E aí diz assim, honrar o tolo é tão insensato quanto amarrar a pedra na tiradeira. Ou seja, quando você dá honra a uma pessoa que não merece honra, que é tola, mas você trata aquela pessoa como se ela fosse uma pessoa sábia, na verdade é como se você estivesse atingindo uma pessoa com uma pedrada de estilingue. Você não está fazendo bem, nem para você, nem para o tolo, e nem por aquelas pessoas que estão ali se relacionando com essa pessoa tola. Quando você honra o tolo e você não reconhece ali o perigo desse comportamento, você está machucando outras pessoas. E aí diz assim ainda a palavra do Senhor: um provérbio na boca do tolo é como um ramo cheio de espinhos na mão de um bêbado. Ou seja, vai machucar. Porque imagina um bêbado, ele não está ali consciente, ele não está com discernimento, ele não está ali totalmente sóbrio, né, nas suas faculdades mentais, no seu poder de decisão. E aí você dá um ramo cheio de espinho na mão de um bêbado, o que ele vai fazer? Ele vai se machucar. Por quê? Porque ele não está em condições de administrar aquele ramo cheio de espinhos. Então ele vai se autoferir. E aí diz assim, no versículo 10, quem contrata um tolo, ou o primeiro que passa, é como o argueiro que atira uma pedra ao acaso, ou seja, você vai mirar numa coisa e acertar em outra. Porque de fato a palavra aqui, ela está tratando de uma pessoa tola que não tem conhecimento, que não tem discernimento, que fala de si mesma, que está cheia de arrogância, que está cheia de prepotência. Mas quando nós falamos acerca do Senhor, da sua palavra, é obediência àquilo que Deus requer de nós, que sejamos testemunhas do Evangelho de Cristo, do Cristo ressurreto. E essa é a verdadeira sabedoria. O que não vem do Senhor, por mais eloquente que possa parecer, por mais bonito que possa parecer, são apenas palavras, sandices, tolices, que prejudicam, que machucam, que não direcionam ninguém a lugar nenhum, a não ser para o próprio pecado, para o abismo, para o juízo final de Deus, para a condenação eterna. E aqui diz assim, como o cão volta a seu vômito, assim o tolo repete a sua insensatez. Por quê? Porque o tolo ele tem uma dificuldade muito grande em admitir os seus erros, os seus equívocos, a sua falta de conhecimento. Então ele sempre fica apegado nos seus próprios erros. E ele, assim como um cão que é irracional, ele não quer se tornar alguém racional, um ser pensante, para que então ele passe a tomar decisões pautados na palavra de sabedoria. Porque o que nos tira da condição de tolos é a sabedoria de Deus, é a palavra, é o verbo encarnado. E o texto continua dizendo o seguinte: há mais esperança para um tolo que para aquele que se considera sábio. Ou seja, o tolo ainda consegue ser mais sábio do que aquele que se considera sábio, não sendo sábio. Então aqui, se considerar sábio não significa que realmente seja sábio. Porque quando é que vamos identificar o tolo do sábio? Quando a pessoa demonstra conhecimento de sabedoria na palavra. Porque a sabedoria, a palavra de Deus, é o que revela todas as coisas para nós. Então todos nós um dia fomos tolos. Não conhecíamos a Deus. Não conhecíamos a Jesus. Não tínhamos acesso à palavra. Não líamos, não meditávamos. Mas agora que temos a palavra, nós temos condições de orar a Deus e pedir sabedoria, crendo que Ele nos dará a sabedoria que vem do alto. E aí aqui diz assim, o preguiçoso diz, há um leão no caminho. Eu tenho certeza que há um leão lá fora. Por quê? Porque ele sempre vai arrumar uma explicação, uma justificativa, uma desculpa para não fazer o que ele tem que fazer. Porque ele se acomoda naquela condição de viver no raso, no superficial, no relativo.
nas coisas mundanas. Então ele não vai buscar conhecimento em Deus. Ele não quer a sabedoria de Deus. Por quê? Porque dá trabalho. Então o tolo ele é comparado ao preguiçoso, que arruma desculpas do porquê não faz o que deveria fazer. E nós precisamos sair dessa inércia. Nós temos que nos esforçar para adquirir conhecimento. Quando eu leio Salmos, Salmo de número 119, o texto diz o tempo todo que eu tenho que adquirir conhecimento, adquirir sabedoria, ler as Escrituras, guardar a palavra de Deus no meu coração, para que então eu deixe de ser tola e passe a ser sábia. Mas não sábia do meu jeito, aos meus próprios olhos, me considerando sábia. Mas sábia, por quê? Porque eu tenho observado e porque eu tenho guardado a palavra no meu coração. É essa a diferença entre o tolo e o sábio. E aí ele diz aqui ainda assim, ó, o preguiçoso pega a comida na mão, mas não se dá o trabalho de levá-la à boca. Sabe, as pessoas às vezes têm a Bíblia no celular, tem Bíblia em casa, hoje em dia tem Bíblia de estudo, né? Tem a internet que viabiliza, facilita muito, né? Tem excelentes dicionários bíblicos, né? Onde podemos, né, acessar palavras no original. Tem dicionário em português, porque tem palavras que às vezes nós não conhecemos, mas nós temos fonte de informação. Mas o preguiçoso, ele pega a comida, mas não se dá o trabalho de levar à boca. Ou seja, nós temos o pão vivo que desceu do céu, nós temos a palavra que nos alimenta, mas nós temos preguiça de comer a palavra, de mastigar a palavra, de fazer digestão da palavra, até que ela faça parte de nós. E quanto mais eu me alimento, mais forte, mais sábio, menos tolo. Entende? E aqui ainda diz assim: o louco que atira com arma mortal causa tanto estrago quanto quem mente para um amigo. E depois diz: estava só brincando. Porque o tolo, ele não consegue discernir nem as suas brincadeiras. Ele não consegue discernir muitas vezes nem o que é verdade e o que é mentira. E depois que ele já falou o que ele bem quis, que já ofendeu, que já magoou, né, que já mentiu, aí ele tenta resolver a situação dizendo assim: eu estava só brincando, não leva a sério não foi para te ofender, não foi para criticar você, era só uma brincadeira, não seja tão radical, não leve as coisas tão a sério. Isso é um perigo, isso provém dos tolos, porque o sábio, ele fala daquilo que ele conhece da palavra, ele fala pautado na palavra. Mas o tolo não, ele fala de acordo com o seu coração, que é mau, que é ímpio. E quando ele percebe ali que a situação ficou estranha, ele diz: era só uma brincadeira. E nem tudo é só uma brincadeira para quem ouve. Entende? Então nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras. Temos que deixar de ser tolos para começarmos a proclamar a verdade do Evangelho e falarmos a verdade para as pessoas, ainda que elas nos rejeitem, ainda que elas não nos aceitem, ainda que elas nos critiquem. E aqui está escrito ainda assim no versículo 20: sem lenha o fogo apaga, sem intrigas as brigas cessam. Porque tem gente que parece que gosta, né, de confusão. Tem gente que parece que coloca o seu pensamento, o seu coração nas coisas falidas, nas coisas vãs, vils desse mundo. Só que a Bíblia chama essas pessoas de tolas, de briguentas, de pessoas não edificantes, que não edificam nada, nem ninguém, nem as suas próprias vidas. E aqui diz assim: palavras suaves podem esconder um coração perverso. As pessoas podem encobrir o ódio com palavras agradáveis, mas isso não passa de engano.
Sabe, existem pessoas que gostam de falar mansinho, que gostam de elogiar, que gostam de falar coisas bonitas, de forma bonita, só que falam como tolos, sem verdade, sem sabedoria, sem amor, sem piedade, sem compaixão. Eu tenho aprendido de uma forma muito dolorosa que é melhor falar a verdade, que é melhor sermos rejeitados pela verdade que carregamos em nós, acerca do que somos em Cristo e do que sabemos sobre Cristo, do que usarmos de palavras bajuladoras que causam ruína. Sabe, que nós possamos meditar nisso, que eu e você possamos, nesse dia, olharmos para dentro do nosso coração e de fato nos perguntarmos: somos tolos? Somos sábios? O nosso comportamento revela que somos tolos ou que somos sábios? As coisas que saem da nossa boca revelam que somos tolos, que somos sábios? Quando falamos com as pessoas, falamos da parte do Senhor ou de nós mesmos? Porque quem fala a respeito de si mesmo e a partir das suas próprias convicções e opiniões, a Bíblia chama essas pessoas de insensatas e tolas. Porque o sábio é aquele que edifica, é aquele que às vezes carrega no seu falar, no seu verbalizar, no seu comunicar verdades duras, que muitas vezes vão doer, mas também vão curar, também vão edificar, também vão alertar, exortar, para que a pessoa se perceba da sua tolice e abandone o seu engano. Porque palavras bajuladoras causam ruína. E ai daquele que faz tropeçar um servo do Senhor. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Medite nessa palavra. Amém.